Meus queridos, muito bem, prazer reencontrá-los aqui na nossa reta final, nessa horinha final aí da sua preparação, sem agonia, ou cada hora sua agonia, ou uma agonia por hora, você que escolhe, tá, pessoal? Na última semana a gente está aqui todo mundo de novo junto, né? Só que a gente vai aproveitar para dar uma revisada geral na parte teórica também, pegando o gancho aí do amigo Reginaldo, né, que já encerrou o trabalho dele. Agora a gente fala um pouquinho sobre a administração pública também, para a gente poder lembrar desses conceitos todos que são dos mais relevantes. O que eu fiz? Eu enumerei aí os itens do nosso edital, na nossa matéria, Administração Pública Brasileira, né, para os que não me conhecem, Sandro Bernardes, professor de Direito Administrativo aqui do nosso complexo de ensino. Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho por lá também. E vamos começar então falando um pouquinho sobre administração pública, que é esse nosso primeiro tópico aí, tópico 1, o conceito de administração pública, que nós podemos ver sob duas óticas, senhores. Nós podemos falar da administração pública sob uma ótica subjetiva e podemos falar da administração pública numa ótica objetiva. Então, subjetivamente, ou no sentido formal, a administração pública, ela quer dizer quem é a administração, né? Quem é a administração? Objetivamente, a administração pública quer dizer o que ela faz, as tarefas da administração. Então, veja, a expressão administração pública, ela pode ser vista sob a ótica material, que é a ótica objetiva, e também sob a ótica formal, que é a ótica subjetiva. Então, para a prova, guarda que a administração pública, em termos subjetivos, diz respeito aos sujeitos que integram a estrutura formal da administração. Subjetiva, que é a mesma coisa que dizer formal ou orgânica. Então, nesse sentido subjetivo, formal ou orgânico, nós podemos falar da administração pública pensando em três figuras. Anota aí no seu material. No sentido subjetivo, quem está anotando e acho bom anotar, faz bem escrever nessa reta final, a administração pública envolve órgãos, envolve ainda entidades, envolve ainda agentes públicos, né? Que é tema que os senhores veem com outro colega. Então, nessa ótica subjetiva, a administração pública diz respeito a quem é a administração pública. Então, a administração é seus órgãos, suas entidades, seus agentes públicos. Agora, na ótica objetiva, a administração quer dizer atividade. A doutrina sugere que quando se tenha que escrever a respeito disso, né, administração objetiva, que inclusive a expressão administração pública seja grafada com letras minúsculas, para indicar que aquilo ali se tem uma atividade, não propriamente a administração enquanto sujeita de direitos, né? Então, a administração pública objetiva quer dizer tarefas, né? São 4 as principais tarefas ditas aí pela doutrina majoritária, mas sobretudo a professora de Pietro. Vem comigo, anota aí no seu material mais uma vez. Nós temos aqui 4 tarefas administrativas. Basicamente, nós temos o fomento, nós temos os serviços públicos, nós temos ainda o poder de polícia, vou chamar aqui de PEPOL, e nós temos ainda a intervenção administrativa. Então, essa ótica é da professora de Pietro. Ela que traz essas tarefas aí, nos elenca as tarefas para indicar quais são as principais tarefas a cargo da administração pública. Ok, senhores? O fomento diz respeito ao incentivo à iniciativa privada de interesse público. Exemplo, quando o Estado concede incentivos para a aquisição da casa própria para a população de baixa renda. Os serviços públicos diz respeito ao atendimento mais direto das demandas coletivas. Pode ser feito pelo Estado, serviço público, ou mesmo por particulares que sejam prestadores, os delegatários de serviço público. O poder de polícia, né, que também tem contexto nesse edital de vocês, mas significa a restrição ao uso e gozo de bens, direitos e liberdades individuais em prol do coletivo. E, por fim, a intervenção administrativa, que diz respeito a 3 tarefas, basicamente: a regulação, a regulamentação e a atuação direta do Estado na ordem econômica. Ok, senhores? Esse é um apanhado geral do tópico 1. Vamos lá marcar o tópico 2, então, para dar uma lembradinha nele também. No tópico 2, nós temos os princípios da administração pública. Então, vamos marcando os tópicos aí, para ver se a gente consegue correr por todos eles mesmo, com exceção daquela parte mais histórica, que a gente dá uma palhinha também, mas enfim. Vamos falar um pouquinho sobre princípios agora da administração pública. Então, senhores, esses princípios da administração pública
eles são elencados na Constituição Federal também. Agora, lembro aos senhores que os princípios da administração pública, eles podem ser princípios constitucionalmente expressos, que são aqueles velhos e bons, para quem fez aula conosco, do artigo 37 da Constituição Federal, e são também outros princípios da administração pública, inclusive alguns elencados na Lei 9784. Então veja, na Constituição Federal nós temos o velho e bom LIMP, né? Está lá no caput do artigo 37, não é segredo para ninguém, pelo menos não deve ser, eu pretendo que não seja a essa hora. Para quem fez aula conosco, certamente não é, né? Velho conhecido aí de todos, legalidade, que significa que a administração pública tem que agir conforme a lei, né? Que é o L do nosso LIMP, a impessoalidade, que para muitos doutrinadores é outra vertente para o clássico princípio da finalidade. Então a atuação impessoal implica atuação finalística. Moralidade, não basta a administração pública agir conforme a lei, ela tem que manter uma conduta compatível com aquilo que se espera dela, em termos morais. Publicidade, que é o dever de administração pública tornar os seus atos públicos, né? Detalhe, apesar de o dever ser de publicidade, é possível que nós tenhamos alguns atos reservados com sigilo, por exemplo, lá na Lei 8.112, que os senhores estudam com outro colega, mas que a gente também dá aula aqui, lá se fala das reuniões das comissões de PAD, das comissões de processo. Então, nesse caso, as reuniões das comissões de PAD, de processo administrativo disciplinar, são reservadas. A lei garante isso, tá, pessoal? Então, para a prova, apesar de administração pública, de administração ser, aliás, pública, nada impede que, em alguns casos, haja sigilo para alguns atos da administração. Tem ainda a eficiência, que é desses mais modernos, né? Que é quase como se fosse um aviso para os administradores, para os agentes públicos, que tente se promover as melhores escolhas possíveis, né? Alocando da melhor maneira os parcos recursos hoje colocados à disposição do Estado. O Estado vive um momento de esgotamento, né, de recursos em todos os aspectos, mas sobretudo os recursos financeiros propriamente ditos são raros, são disputados. Então a eficiência determina esse dever de boa administração, mas além desses princípios todos que nós falamos, e eu repito, 5 que são constitucionalmente expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós temos diversos outros princípios espalhados pelo nosso ordenamento. Exemplo disso, a 9784, que a gente dá uma palhinha sobre ela também mais adiante, ela elenca lá vários princípios no artigo 2º da própria norma, né? Dentre eles, dos mais destacados, hoje em prova, a motivação, que faz com que a administração pública tenha de expor os motivos que levaram a ela, a administração pública, a agir, né? É preciso, se a administração é pública, que ela explique, que ela explicite quais são as razões que levaram a própria administração pública a agir. Então, a 9784, já aproveitando, ligando os pontos, porque é sempre importante na reta final você linkar, concatenar, é assim hoje em prova de concurso, mas a motivação é um princípio, é um dever, e o artigo 50 da Lei 9784 traz lá 8 incisos em que o legislador ordinário demanda necessariamente motivação para que um ato possa ser produzido. Veja lá que tem alguns atos que são bem relevantes, né? Exemplo, no 50, inciso 1, vem dizendo, do artigo 50, inciso 1 da 9784, vem dizendo que os atos que neguem, limitem, afetem direitos ou interesses devem ser textualmente motivados, claramente motivados. Então é preciso explicar sempre que alguém tem um pedido seu denegado, né, que limita um direito, que limita o interesse desse que peticiona a administração, é preciso que se diga a ele qual é a razão da denegatória do pedido. Então, quando haja a negativa de um pedido, de um interesse, enfim, daquilo que é peticionado por um interessado, é precisa a motivação do ato. No inciso 3, a lei exige que haja clara motivação também de um ato que decide uma seleção pública, concurso público. É preciso que se explicite quais as razões. Então a banca, senhores, quando explica as razões de um recurso, nada faz além daquilo que é obrigação dela. Agora, senhores, olha aí no seu material rapidinho, existem outros princípios reconhecidos pela doutrina,
reconhecidos pela doutrina. E eu quero trazer a presença ilustre do meu querido Reginaldo, meu amigo aqui. Sem uniforme. Sandro, recadinho, gente. Revisa essa história. Deixa eu falar aqui, som. Abaixa o som. Revisa essa história da NBR ISO 26000, falando em administração pública. São os princípios da administração pública para a sustentabilidade ambiental. A ESAF gosta de cobrar esse troço, cara. Tô te avisando, hein? Vai cair. E se meu amigo Reginaldo falou, é questão na certa, revisa, hein? Revisa porque o tema é bem atual mesmo, como é meu querido Reginaldo aqui. Um abraço, Reginaldo, bom trabalho, boa noite. Então, olha só, senhores, sempre juntos, né? Vamos juntos, todos nós. Olha, é importante que vocês saibam linkar a matéria, assim como o colega acabou de fazer, o professor Reginaldo, né? Ele trouxe a nós uma informação preciosa aí em atualidades, que se liga à nossa matéria também, né? E que diz respeito, inclusive, ao nosso tema aqui agora, os princípios da administração pública. Anota aí no seu material, por favor. Existem diversos outros exemplos disso, são só exemplos, né? Uso do artigo 2º da 9784. Tem lá, né? Os princípios elencados por esse dispositivo. Então, a gente pode chegar aqui a uma conclusão. Que os princípios que a Constituição traz para a administração pública não são só esses. Esses da Constituição Federal são valores que o Constituinte originário elegeu como centrais na tarefa da administração. Então, são sustentáculos da atividade administrativa pública. Esses princípios que a Constituição Federal elenca nesse artigo 37. Ok, senhores? Não resta dúvida quanto a isso, né? Mas eu poderia dizer que esses verdadeiros dogmas que são os princípios da administração pública, eles não se esgotam no texto constitucional. Eu repito, são dogmas porque são valores que se comprovam de per si. Eu não preciso de comprovação científica para dizer que um princípio é um princípio. O Constituinte elegeu esses valores e colocou ali no artigo 37, no caput do 37 da Constituição Federal. Mas temos diversos outros princípios espalhados no ordenamento. Exemplo disso, lá no tópico de ética, servidores, os senhores tiveram conhecimento da lei de improbidade. E o artigo 37, 4º da Constituição Federal, fala que os atos de improbidade, conforme o caso, levarão à indisponibilidade dos bens, ao ressarcimento ao erário, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, antes de falar dessa parte final da ação penal, se o ato de improbidade leva a tudo isso, senhores, é porque, por princípio, o servidor deve manter uma conduta proba, honesta, reta. E ainda, aproveitando a passagem, a Constituição não define improbidade como crime. A Constituição diz que o ato de improbidade importará tudo isso que eu acabei de mencionar. E ainda, a própria Constituição afirma no final do dispositivo mencionado, do 37, 4º, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, pelo ato de improbidade, o sujeito ainda pode ter de responder por uma ação penal. Enfim, para a prova, o ato de improbidade não necessariamente corresponde a um crime. É isso que eu estou dizendo aqui. Ok, senhores? Então, vamos voltar lá para percorrer os tópicos um por um. Então, falamos um pouco aí dos princípios e falamos agora da hierarquia na administração pública, né? A hierarquia, o poder hierárquico. Então, veja, na organização administrativa, o que nós temos é uma relação mais ou menos assim, ó. Órgãos, órgãos, órgãos e órgãos. Então, dentro do Poder Executivo Federal, temos toda uma relação hierarquizada. A hierarquia dentro do poder, isso era para ser uma seta, hein? A hierarquia pressupõe uma relação verticalizada, como os senhores veem aí. Então, no topo de tudo, nós teríamos aquele órgão que nós podemos chamar de órgão independente, que a Constituição Federal menciona, né, já linkando com outro tópico do edital de vocês, que são os poderes de Estado, né? A Constituição, no artigo 2º, menciona: são poderes independentes, harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, esses três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, guardam respeito entre eles. Agora,
atividade hierarquizada, ela é própria da função administrativa, da função executiva. Dentro do Poder Executivo Federal, sem dúvida, temos hierarquia. Toda uma relação hierarquizada. E é por isso que 8.112, ligando os pontos sempre, determina que todo chefe tenha que ter substituto designado. Todo chefe tem substituto para que a administração pública não fique acéfala, sem cabeça, né? Infelizmente, nesse nosso país é recorrente a situação que você chega a uma repartição, por assim dizer, pública, demanda uma informação, aí alguém te diz, mas é com fulano. Aí você diz, sim, e cadê fulano? Fulano está de férias. Aí você vai retrucar, mas eu preciso desse dado para um direito, igual qualquer coisa que equivalha. Aí o sujeito diz, mas não dá. Com ele de férias, aí não tem jeito. Tem que esperar voltar. Tem que esperar voltar. Gente, a gente acabou de ver que a administração ela é impessoal. E cada chefe tem de ter um substituto ou alguém designado para responder pela chefia, ainda que seja interinamente. Aliás, domingo, no concurso da Câmara, falou sobre interinidade. Daqui a pouco eu falo um pouquinho, pegando o gancho lá do 8.112, mas vamos nós. Olha só, mais uma vez. Então, na hierarquia da administração pública, é preciso que nós tenhamos chefes e substitutos designados para não ocorrer uma situação como essa que eu acabei de descrever, ok? Há órgãos independentes, vem aqui para o seu material comigo, vamos embora, anota aí. Há órgãos autônomos. Sandro, quem é o órgão independente no Executivo? É a Presidência da República. A característica mais própria do órgão independente, ao qual a Constituição se refere, é que o órgão independente, dentro da estrutura de poder, não deve hierarquia a quem quer que seja. Então, acima da Presidência da República, o limbo, ninguém. O Presidente da República não recebe ordens dentro do Executivo. Na realidade, o poder do presidente emana do povo, já que ele foi sufragado pelo voto para estar presidente ou presidenta, conforme o caso, né? Como meu amigo Edinaldo fala, né? Dilmão, né? A Dilma, a presidenta Dilma, ocupa o órgão presidencial, e aí vem uma coisa interessante. A relação interorgânica entre órgãos, ela é intersubjetiva. É preciso que alguém titularize o órgão para que o órgão possa, por meio desse alguém, se relacionar com outros, né? Abaixo do órgão independente vem o órgão autônomo, ou os autônomos. E aí eu, remetendo lá a matéria do professor Reginaldo, são 39 autoridades hoje com status de ministro aqui na nossa bendita esplanada e adjacências aqui em Brasília. É muita gente ministro de Estado atualmente, tá, pessoal? Abaixo dos autônomos, vamos embora, vem comigo, mais um pouco, vamos caminhar. Você tem os órgãos superiores, e ainda os subordinados ou subalternos, o chão de fábrica, né? O pessoal que faz essa coisa toda chamada Brasil andar. Então, esse é o escalonamento hierárquico dentro do Poder Executivo, sobretudo. Agora, chama a atenção dos senhores que a doutrina informa que nas atividades legislativa e judiciária não temos hierarquia propriamente. Começando pela atividade judiciária. O que a doutrina quer dizer é que a decisão de um juízo singular, de um juiz, é tão importante quanto a decisão de um tribunal judicial. A única coisa que muda é quem toma a decisão. Enquanto o juízo singular, o juiz, toma a decisão sozinho, né, singularmente por isso, o tribunal toma uma decisão colegiada. Alguém manda uma dúvida para mim. Aqui no Renato Saraiva você tem nosso canal de acesso no Sua Mensagem, né, para aqueles que não fazem curso conosco, o canal é mais direto. Mas, Sandro, olha só, você falou que não tem hierarquia na atividade jurisdicional, na atividade judicial. Mas veja, quando o juiz decide e que alguém recorre, normalmente esse recurso vai para um tribunal. Então a decisão do tribunal não valeria mais? Não, senhor. Não valeria mais não, tá, pessoal? O que acontece é que se estabelece, quando possível, o duplo grau de jurisdição, né?
que eu traduziria como duas cabeças pensam melhor do que uma sozinha. O juiz, ele toma a decisão sozinho. Para quem conhece um pouco do judiciário brasileiro, sabe que o juiz ele fica lá atarantado, atarefado ao extremo por conta dos infinitos processos que ele tem de decidir. Então, muitas vezes, o juiz pode acabar se equivocando, o ser humano que ele não é um Deus, né? Então, ele pode se equivocar, e é por isso que os tribunais eles são revisionais normalmente, né? Você recorre contra a decisão do juiz, sobe a matéria para o tribunal. Agora, isso não significa propriamente hierarquia. Significa tão só que duas cabeças vão pensar melhor que uma. É isso que eu estou dizendo, né? Que o juiz decide sozinho, você recorre, sobe para o tribunal para que lá o colegiado reexamine a matéria. Quanto à atividade legislativa, nessa também não há hierarquia, da forma que você estuda aqui. Digo, a lei de um Estado é tão importante quanto uma lei da União, que também, de sua parte, é tão importante quanto as leis federais. Enfim, não há hierarquia na lei, entre as leis, nesse nível. A hierarquia formal que temos é da Constituição para com tudo mais. A Constituição é mais, sem dúvida. Essa hierarquia formal da Constituição com relação àqueles que estão no nível da lei, os atos que estão no nível da lei, é inclusive a base para que nós possamos falar de controle de constitucionalidade. Se nós não tivéssemos um documento, né, maior, e daí mesmo o apelido dado, Carta Magna, a Constituição, se não tivéssemos um documento maior, não haveria que se cogitar de controle de constitucionalidade, em especial em abstrato. Ok, senhores? Então, não há hierarquia no nível das leis. A hierarquia que temos é da Constituição para com tudo mais. Agora, como último recado aqui, para falar um pouco de hierarquia ainda, é bom lembrar que dentro do judiciário nós temos também uma estrutura administrativa. Então, dentro de um tribunal, na atividade administrativa, há hierarquia. Na atividade administrativa do tribunal, há hierarquia. Vale a mesma conclusão com relação ao legislativo. Há também por lá, pela Câmara, pelo Senado, toda uma hierarquia estabelecida. Então, nas atividades administrativas, sempre há hierarquia. O que nós dissemos é que na atividade típica legislativa e típica judicial, não há hierarquia. Ok, senhores? Então, mais um tópico para a caixa, vem comigo, vamos embora. Volta lá para percorrer seu edital todo, numa breve revisão. Poderes de Estado. A gente fala rapidamente sobre isso para falar, comparando os poderes de Estado, né? Os poderes de Estado com os poderes administrativos. Então, veja, os poderes do Estado, eles são estruturais. São a própria estrutura do Estado. Isso está lá no artigo 2º, caput, da Constituição Federal. São eles, para lembrança de todos aí, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses são os três poderes ditos constituídos. Agora, esses poderes do Estado não se confundem com os poderes administrativos de Estado. Os poderes administrativos, eles são instrumentais. Antes de a gente relembrar o que significa ser um poder instrumental, relembro aos senhores que a nossa matéria se ocupa de tratar dos poderes administrativos. A estrutura dos poderes, a inter-relação entre eles, o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, isso é cuidado lá pelo direito constitucional. Ok, senhores? Então, a inter-relação entre os poderes administrativos, entre os poderes, de Estado, quem cuida disso é o direito constitucional. Aqui nós cuidamos dos poderes instrumentais, ou seja, das ferramentas colocadas à disposição do administrador público. São esses poderes administrativos, vai aí no seu material rapidinho, por favor, só para lembrança, o poder dito discricionário, que alguns autores
negam como poder, dizem que é uma característica de atuação da administração. Temos ainda o poder vinculado, no qual a administração tem que fazer aquilo que a norma obriga. Temos o poder regulamentar, que alguns entendem seria mais restrito que o poder normativo de Estado. Ainda temos o poder hierárquico, que é esse dever que a administração pública tem de se organizar, determinando suas chefias. Temos o poder disciplinar, bastante relevante no 8.112, porque lá se fala de PADs, né, processos disciplinares, e temos ainda o poder de polícia, que implica, inclusive, a cobrança de taxas pela Constituição Federal, confere lá no 145.2 da Constituição Federal. Então, esses poderes aqui, administrativos, não se confundem com os poderes de Estado, queridos. Os poderes de Estado, eles são a própria estrutura do Estado. São executivo, legislativo e judiciário. Os poderes instrumentais, os administrativos, são todas as ferramentas colocadas à disposição do administrador. Dúvida quanto aos poderes de Estado? Sandro, olha só, recebi essa dúvida, agradeço, essa turma foi muito participativa, pessoal de assistente técnico administrativo de ata, obrigado pelas suas mensagens lá no nosso Sua Mensagem, né? A gente sempre aprende com as suas indagações. E aí indagaram assim para nós: olha, Sandro, você falou de 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, Sandro, onde é que se enquadram instituições como o Ministério Público, que até gosta de dizer, né, somos o 4º poder, e o Tribunal de Contas? Olha, para começar, e Tribunal de Contas, controle, é tema que é de importância para a sua prova, vou relembrar algumas coisas já, tá, também, mas o Tribunal de Contas é a instituição ligada ao Congresso Nacional. Apesar disso, a doutrina, a própria jurisprudência do STF entende que o Tribunal de Contas é órgão que não é subordinado ao Congresso. Apesar de prestar auxílio, o tribunal não é o auxiliar. Prestar auxílio não significa ser o subserviente. Significa que nós ajudamos na tarefa de controle, que, aliás, é titularidade do Congresso Nacional. Depois a gente fala sobre isso. O Tribunal de Contas, ele presta auxílio nessa tarefa, mas o titular, pela Constituição, o titular da tarefa controle externo da administração pública é o Congresso Nacional, ok? Então, o Tribunal de Contas da União é um tribunal ligado ao Congresso, mas não é subordinado ao Congresso. E muito menos uma casa legislativa. O tribunal não legisla. O tribunal tem por papel auxiliar o Congresso Nacional no desempenho dessa missão de controle da administração. Já o MP, que traz muita dúvida para alguns também, o Ministério Público é uma instituição independente que não precisa dos outros poderes no que diga respeito à sua própria estrutura financeira, orçamentária. O MP encaminha as suas propostas. E, aliás, aí surge uma preocupação de muitos. Sandro, e o orçamento, e o manual técnico ali, hein? Falaram para a gente. Daqui um pouco eu falo um pouquinho sobre as 3 etapas da despesa. Por hora, senhores, vem comigo, vamos encerrar o tópico, porque ele diz aqui, olha, poderes de Estado, e deles nós falamos, poderes de Estado, que são aqueles 3 mais conhecidos já citados por nós. Quanto à organização administrativa brasileira, né, a gente pode falar que a administração, ela tem 2 grandes estruturas, né? A administração pública, ou ela é a administração direta, ou ela é a administração indireta. Quanto à administração direta, eu vou pedir aos senhores que façam lembrança, lendo depois o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Chama a atenção dos senhores, mas eu mesmo aqui leio de cabeça com os amigos. Ele diz assim: a administração direta da União, dos estados, do DF, dos municípios, antes de prosseguir. Então, em todas as esferas federativas, nós temos órgãos, nós temos a administração direta. Prossigo agora. Então, a administração direta da União, dos estados, do DF,
dos municípios, nos poderes executivo, legislativo e judiciário, stop de novo, paradinha de novo. Então, em todos os poderes, nós temos órgãos da direta. Na realidade, a administração direta ela é formada pelos órgãos que são diretamente ligados às pessoas políticas. Então, no Executivo, nós temos a administração direta. As estruturas ligadas à Presidência da República, aos ministérios, os órgãos dentro do próprio ministério, que é um fenômeno da desconcentração. Falo já também um pouco mais sobre isso, mas os ministérios e a Presidência da República fazem a administração direta do Poder Executivo Federal. Mas, só para ilustrar, os tribunais judiciais também são administração direta. O TCU é administração direta. A Câmara, o Senado, são todos administração direta. Então, em prova, é incorreto dizer que a administração direta é só do Poder Executivo. Ok, senhores? Vai no seu material e anota também para dar uma lidinha no artigo 37 da Constituição Federal, lá no inciso 19. Lá você vai ver que tem 4 entidades de administração indireta, quais sejam autarquias, fundações, sociedades mistas e empresas públicas. Vou pedir a atenção dos senhores aí, dos que estão fazendo revisão, para notarem que uma coisa é a entidade que é criada pela lei, outra coisa é a entidade que é autorizada por ela. Pela Constituição Federal só tem uma entidade que é criada pela lei, é a autarquia. As demais são autorizadas. No caso das fundações, a Constituição ainda chama atenção para a lei complementar. Uma lei complementar vai definir a área de atuação das fundações. Essa lei complementar é para definir a área de atuação das fundações. Vou pedir também a atenção dos amigos, porque a lei que cria as autarquias e a lei que autoriza as demais entidades indiretas tem que ser específica. Isso está no 3719. Agora, lê também, vem comigo, anota aí no seu material, por favor, para você dar uma lidinha, nas subsidiárias. Dá uma olhadinha nas subsidiárias, lá do artigo 37 de novo, mas do inciso 20. Dá uma olhadinha lá, que o 3720 ele não coloca lei específica para subsidiárias. O 3720 vai dizer que toda entidade da indireta pode ter subsidiárias. Qualquer delas, tá, pessoal? A doutrina mais ligada à contabilidade, ao regime societário de empresas, diz que não faz muito sentido a autarquia, a fundação, ter subsidiária. Mas o fato é que o 3720 da Constituição Federal fala que as entidades citadas no inciso anterior podem ter subsidiárias. Então, qualquer das entidades citadas no 3719 pode ter subsidiária. Agora, compara com atenção o 3719 com o 37 inciso 20. Nota que no 3719 se fala de lei específica para criar, autorizar. No 3720 não se fala lei específica, fala só de lei que tem que autorizar a criação das subsidiárias. Ok, senhores? E não se demanda lei específica para subsidiárias. Tudo bem? Vem comigo, vamos percorrer mais um tópico aqui enquanto o Dário vai trazendo nossas questões. Já já elas chegam, tá, pessoal? Eu vou percorrendo aqui, já agradecendo aí aos colegas, ao Alisson, tá, pessoal? Vamos lá, olha só a dúvida do Alisson. Alisson, abraço para você, querido. Professor Sandro, no concurso do CESP, oficial de técnico da inteligência da ABIN, vai ter de novo esse ano, hein, Alisson? Foi autorizado agora. Aliás, a ABIN demandou as vagas para esse ano. Cargo bom, hein? Pessoal aí da Arapongagem Brasileira. Ele disse que foi considerado errado. Sempre bom trazer o gabarito da banca, né? Para ver se a gente concorda ou faz as críticas. O seguinte enunciado, né? Considera-se, de acordo com a teoria do órgão, coisa importante, hein, Alisson? Boa contribuição. Os atos praticados pelos agentes públicos são imputados à pessoa jurídica de direito público. É correto afirmar, então, que os atos provenientes de um agente que não foi investido legitimamente no cargo são considerados inexistentes, não gerando qualquer efeito? Não. Não. Vamos lá então, Alisson. Vamos construir a situação. Aí o Alisson, meu amigo,
chega lá no Ministério da Fazenda, no que é atendido, né, por um assistente. Pois não, seu Alisson, sou eu, tá? O senhor deseja? Eu desejo uma certidão aqui de quitação de tributos e, por favor, eu precisava disso com a maior brevidade, eu vou usar aí para meio de prova, blá, 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 e tá. Aí eu vou lá dentro, espeço a certidão, vou lá com o meu chefe, colho a assinatura, né, coloco lá que tá tudo certinho, tá aqui, seu Alisson. Aí o Alisson leva lá a certidão, apresenta lá onde quer que seja. Tempos adiante, o meu querido amigo Alisson, então, lendo o jornal, né, vê lá que o concurso do Sandro, assistente do Ministério da Fazenda, foi anulado. E agora? Olha o que o item diz, hein, Alisson? Vou ler de novo. Ó. O agente que não foi investido legitimamente do cargo, o ato dele é inexistente, não gera qualquer efeito. Pergunto, Alisson, essa certidão foi dada para você ou não foi dada? Existe, sim ou não? Responde aí, Alisson. Responde todo mundo aí em casa. Essa certidão existiu? Existiu. Essa teoria aqui, que se trata no item, Alisson, é o que a gente chama de teoria do agente de fato, que tem estado em moda lá no que diz respeito a servidores. Volta e meia o examinador vem demandando conhecimento sobre o agente de fato, que é aquele que não investiu legitimamente no cargo. Não investiu, mas ele traz a aparência de servidor, de agente público. Então, esses atos, Alisson, desse sujeito que foi investido de maneira ilegítima no cargo, esses atos existiram sim. A administração há de convalidar, de confirmar esses atos. Fique tranquilo, sua certidão produz efeitos jurídicos. Então, mesmo quando o sujeito é investido de forma irregular, mas que aparentemente seria um servidor, os atos desse agente, eles existiram e serão confirmados pela administração. Por isso que o examinador colocou como errado o item, Alisson. Porque, apesar de um agente ter sido investido de modo ilegítimo, os atos dele serão confirmados. Ok, senhores? Volta aí no seu material, volta junto comigo também, Alisson. Aqui o examinador ele fala sobre desconcentração, concentração e descentralização. Olha, a concentração da atividade administrativa ocorre quando a administração direta, né, a pessoa política, age. A pessoa política atua. Então veja, quando a União resolve ela mesma agir, nós dizemos que a União concentra a atividade. Ela mesma vai fazer, ok? A União concentrará a atividade. Só que, normalmente, a União, ela concentra a atividade nela mesma, mas depois ela vai desconcentrar para os seus órgãos. E aí vem uma confusão danada. É que, dificilmente, a União, a figura União, comparece numa relação jurídica. Normalmente, a União resolve criar órgãos. Então, veja, aí vem um assunto que é relativamente enrolado para a prova, né? A questão da desconcentração comparada à descentralização. Na desconcentração, aqui, ó, grife CO, o que se cria é órgão. Então, quando se cria um novo órgão, criar órgão, isso é desconcentração. Exemplo, novo ministério. Criar um novo ministério, isso é desconcentração administrativa. Bizu, na desconcentração não há ampliação do número de sujeitos de direito envolvidos. É uma só pessoa, dentro dela se desconcentra a atividade. Isso é bem diferente de descentralizar. Vem comigo. Na descentralização, o que nós temos é a existência de mais de uma pessoa. Então, necessariamente,
temos a presença de mais de um sujeito de direitos. Então, exemplo assim, criar uma entidade da indireta. Criar uma entidade da indireta. Isso é descentralizar. Agora, na descentralização, senhores, nós temos mais de um caminho. Há diversas formas para descentralização. Não há uma forma única. Nós temos 3 maneiras de centralizar. Nós temos as entidades indiretas, é uma descentralização, que a doutrina chama de descentralização por serviços. Nós temos a descentralização geográfica para os distintos territórios, né? Os ex-territórios, quando existiram, era descentralização administrativa também. E nós temos a descentralização por colaboração. Os prestadores de serviço público, os concessionários, permissionários, autorizatários, também são descentralização. Para a prova, o mais importante, desconcentrar significa criar órgãos. Descentralizar significa, lembrando, né, só para aqueles que não ouviram, a gente falou muito mais que isso no nosso curso, mas descentralizar significa criar novas entidades. Ok, senhores? Vamos lá, então, percorrer esse edital todo. Tópico do Decreto-Lei 200, junto com o próximo aqui, né, um tópico mais relacionado ao colega Leonardo Albernaz, que já passou o conteúdo para vocês, daí salto o tópico e vou direto aqui para o controle interno e externo da administração pública, né? O controle interno da administração pública, sugiro leiam o artigo 74 da Constituição Federal. Sugiro a leitura dele. Já para o controle externo, eu sugiro que leiam do 70, aliás, podem ler todo o trecho, né? Do 70 ao 75, porque o 74 está no meio, mas lembrando que controle interno é aquele posicionado dentro da estrutura do poder. Então, por exemplo, no Poder Executivo Federal, o controle interno é a CGU. A CGU é controle interno do Poder Executivo Federal. O controle externo é o controle feito de um poder sobre outro. Então, é o que faz, por exemplo, o Congresso Nacional, mas, sobretudo, o que desempenha, o que leva a efeito mesmo, quem faz isso é o TCU. O Tribunal de Contas da União é a instituição que leva a efeito o controle externo da administração. Agora, senhores, muita atenção no artigo 71 da Constituição Federal. Lá se diz, olha, o controle externo da administração a cargo do Congresso, com auxílio do Tribunal de Contas da União, aí vem todas as competências do artigo 71. Depois, se puderem, façam uma leitura, garanto a vocês que 90% dos itens de controle que virem provas da ESAF com esse perfil de cargo são extraídos desses itens do 70 ao 75 da Constituição Federal. Chama a atenção que pelo artigo 71, cabeça, quem é o legítimo titular da atividade controle da administração pública é o Congresso. O tribunal presta auxílio nessa tarefa. Então, o Tribunal de Contas não é o titular da missão controle da administração. Não, não é. Não somos, infelizmente. Prestamos auxílio. Agora, o titular, o Congresso Nacional, claro, pode demandar a ação do órgão que lhe presta auxílio. O Congresso, as comissões do Congresso, a Câmara, o Senado, podem, porque são titulares, demandar o auxílio do órgão que desempenha tecnicamente essa atividade. Nesse artigo 71, os 3 primeiros incisos são os mais importantes, tá? Os 3. O primeiro, o inciso 1, fala que ao tribunal compete apreciar, mediante parecer prévio, as contas do presidente da República. Então, veja, o Tribunal de Contas da União não julga as contas do presidente da República. O presidente da República tem suas contas apreciadas mediante parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Esse parecer do TCU é encaminhado para o Congresso Nacional para que o Congresso julgue as contas do presidente. Então, o presidente tem suas contas julgadas pelo Congresso Nacional. Aí, o inciso 2 fala sobre o julgamento das contas dos demais administradores. Então, o Tribunal de Contas da União
julga as contas dos demais administradores federais. Detalhe, a distribuição da competência dos tribunais de contas se faz a partir da origem do recurso. Então, haverá TCU onde houver recursos federais envolvidos. Se não houver recursos federais, vai haver outros tribunais de contas, outro tribunal de contas. Por exemplo, você, querido, que mora aí em Pernambuco, quem acompanha o uso dos recursos do orçamento estadual e dos municípios também é o TCE Pernambuco. É o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O TCU acompanha os dispêndios feitos com recursos federais. Então, a determinação da competência dos tribunais de contas se faz a partir da origem do recurso. Se o recurso é da União, TCU neles. Se o recurso é estadual, TCE. Se o recurso é municipal, onde houver, TCMs. Né? Tem 4 estados da federação que tem Tribunal de Contas de Municípios, no plural. Guarda, CEPA, Gobá. Né? Ceará, CEPA, Pará, Goiás, Bahia, Bá. CEPA, Gobá. Esses 4 estados têm Tribunal de Contas de Municípios. E 2 municípios da federação, o Rio de Janeiro e São Paulo, essas 2 importantes capitais do nosso país, têm Tribunal de Contas de Município no singular. Detalhe, a Constituição proíbe a criação de novos tribunais de contas de município no singular, mas não proíbe a criação de novos tribunais de contas de municípios. Os tribunais de contas de municípios são órgãos estaduais. O Tribunal de Contas de Município, lá de São Paulo, e o do Rio de Janeiro, são órgão municipal. São órgãos municipais. Ok, senhores? Já o inciso 3, que é dos 3 mais importantes que eu queria falar, é uma breve revisão, fala dos atos sujeitos a registro. Então, alguns atos são sujeitos a registro junto ao Tribunal de Contas. Talvez o mais importante seja a aposentadoria. Agora, veja no 71.3 que as admissões, aposentadorias, pensões, reformas, esses atos todos estão sujeitos a registro junto ao Tribunal de Contas competente. Isso quer dizer que é quando você se aposentar, se você for servidor federal, a sua aposentadoria vai ser remetida para nós do Tribunal de Contas para que nós possamos examinar, a Constituição fala, apreciar para o fim de registro a sua aposentadoria. É preciso que a gente controle isso para aferir, por exemplo, se os critérios legais foram observados na concessão da sua aposentadoria. Detalhe, nem toda admissão vai ao registro do Tribunal de Contas. A Constituição exclui as admissões para cargos comissionados. Cargos comissionados não têm registro feito junto ao Tribunal de Contas. E a razão é bem simples. Cargos em comissão são de livre exoneração. Então não tem sentido registrar no TCU o ato de nomeação de alguém da admissão para o cargo comissionado, já que se sabe esse comissionado pode ser mandado embora a qualquer instante. Então não tem sentido registrar a nomeação para cargos comissionados. Não faz sentido nisso. Ok, senhores? Agora, vamos lá percorrer mais um tópico. Muita gente se preocupou com a Lei 8443. Olha, a 8443 é a lei orgânica do Tribunal de Contas da União. É impossível os senhores estudarem tudo isso para essa prova. Agora, é bom saber que a nossa lei orgânica nos coloca vários instrumentos para que nós possamos acompanhar a gestão pública, dentre eles auditorias, inspeções, fiscalizações, acompanhamentos de modo geral, feitos esses acompanhamentos por nós. O Tribunal de Contas da União, de acordo com a Lei 8443, orgânica daquela corte, é um tribunal que tem, entre aspas, jurisdição em todo o país. Na realidade, essa jurisdição é em termos de acompanhamento de contas. Lembra que o tribunal julga contas e não pessoas. Então, estrito sensu, o Tribunal de Contas da União não tem jurisdição estrito sensu. Insisto, coisa julgada em termos definitivos, no sentido mais técnico da expressão, de decisão imutável, irreformável, coisa julgada, o Tribunal de Contas não faz, não pode fazer. Não pode fazer, né, coisa julgada, porque o Tribunal de Contas,
ele é uma instituição ligada ao Congresso, no caso do TCU, ou às assembleias, no caso de outros tribunais de contas. Então, daí dizer, né, dos tribunais estaduais, as nossas decisões não integram a jurisdição própria do Poder Judiciário. O que a gente quer dizer com isso é que no Poder Judiciário nós temos, estrito senso, jurisdição. O Tribunal de Contas, infelizmente, não possui. A nossa jurisdição é em termos de contas. Então nós julgamos, mas as contas dos administradores públicos de modo geral. Ok, senhores? Vem comigo, por favor. Então essas medidas organizacionais para o aprimoramento da administração pública, essas questões elas serão muito racionais, tá, pessoal? Deve envolver mais a literatura de administração do meu amigo Léo, certamente, né? Do Léo Albernaz, do que da minha matéria. Quanto ao manual de orientação para organização dos órgãos, entidades, etc., nós tivemos uma boa noção desse manual quando tratamos de todo o arranjo da administração pública. Esse manual, na realidade, é um receituário que vai trazer orientações de como que se organizam as instituições públicas para que elas possam ser mais eficientes. Na realidade, é um manual de governança corporativa, que é coisa que está na moda bastante aí na nossa governança. Ainda, quanto ao Manual Técnico do Orçamento, né, o MTO, coisa também nominável, gigantesca, impossível de se tratar em poucas aulas assim, mas é bom saber que lá ele traz regramentos quanto às etapas da despesa. Basicamente, vem comigo, anota aí no seu material, por favor, que a despesa pública ela tem 3 etapas, né? Etapas da despesa, não só de despesa, se fala de receita também no manual. Mas nós temos 3 etapas para as despesas, que são o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, veja, o empenho é um ato compromissório. Na realidade, o empenho é como se fosse separar uma dotação orçamentária para dizer, olha, isso já tem uso, isso já está reservado para alguma coisa. A liquidação é a próxima etapa. É a verificação do direito do credor. Como que isso faz? Né? Como que isso é feito? O credor ele vai prestar o serviço, fornecer o produto, entregar o bem, e daí a despesa vai ser liquidada. O que é liquidar a despesa? É verificar se o serviço foi prestado, se o produto foi entregue. Então alguém vai conferir para ver se está tudo certo, atestar a despesa. E daí, a partir disso, vai ser encaminhado para pagamento, né? Essas são as etapas regulares da despesa: empenha, liquida, paga. O pagamento é a entrega do numerário, tá, pessoal? Quanto à receita pública, vem comigo, por favor. A receita pública também é lá do nosso querido manual. Ela tem, basicamente, 4 etapas. A previsão da receita, né? Estimativa técnica. O lançamento, né? Etapa relacionada ao direito tributário, lançar o tributo, arrecadar, que é recolher o recurso às instituições financeiras, e recolher, efetivamente, que é a entrega do numerário aos cofres públicos. Então essas são as etapas da despesa que nosso querido manual técnico orçamentário nos traz. Finalmente, senhores, o último tema aí do nosso conteúdo, percorrendo todo o nosso edital rapidamente, a nossa querida lei de processo administrativo federal, a 9784, querida lei 9784. Olha, senhores, eu vou pedir um favor de vocês, tá? É um favor um pouquinho extenuante, mas deem uma lida na 9784, deem. Normalmente, com esse perfil de cargo, o examinador tira 2 itens da prova na 9784. Vamos ver se a gente acerta isso, tá? Na 9784, ela vai trazer 2 itens para a prova de vocês. Normalmente, é de lá, dessa querida lei, que se traz coisas importantes quanto à delegação, na trecho importante. Vamos anotar os principais dispositivos? Vem comigo aí. Leitura que seja absolutamente indispensável, Sandro. Então, da 9784, você lê, primeiro, o campo de aplicação, artigo 1º. Segundo, os princípios, artigo 2º. Terceiro, o trecho onde se trata de delegação e avocação, do 11 ao 16. Depois você veja, por favor, os vícios de capacidade, né? Os impedimentos, suspeições, do 17 ao 21. Depois tem as etapas e tudo mais, mas salta pelo menos lá para o artigo 50, atos que merecem, que devem ser motivados. Depois você salta para o artigo 56,
ao 65, que é onde vai se tratar de recursos e revisões. Olha, esses são os itens indispensáveis da 974, que é uma lei dita federal, é uma lei aplicada na esfera da União. Nota no artigo 1º que ela vai dizer que se aplica aos processos administrativos de todos os poderes, né? Seja processo administrativo no executivo, no judiciário, legislativo, enfim, todos os poderes, claro, na esfera federal, usam o 974 para os processos administrativos. Além disso, no artigo 2º, temos vários princípios que de longa data eram reclamados, né, pela doutrina, que foram positivados no artigo 2º. Lá no artigo 13, temos importantes atos que não podem ser delegados, são 3 basicamente: a decisão de recursos administrativos, atos normativos e competência exclusiva. Lá no artigo 17 ao 21, temos os chamados vícios de capacidade. Não é vício de competência, a pessoa até teria competência, mas ela não seria capaz de agir no processo por conta de uma situação de impedimento, de suspeição, enfim. Vício de capacidade não é o mesmo que vício de competência no 17 ao 21. No artigo 50, a leitura indispensável, nós temos os casos em que o legislador exigiu a motivação dos atos administrativos. E do artigo 56 ao 65, temos o trecho onde a lei trata de recursos e revisões administrativas. Detalhe, a lei autoriza o agravamento de uma situação inicial a partir de um recurso administrativo. Agravar a partir do recurso. Você vai estar no artigo 64 ou 65 da lei. A lei não autoriza o agravamento a partir da revisão. Revisão, aliás, que se faz à luz de fatos novos, que tenham eficácia sobre as provas produzidas anteriormente. A revisão não agrava. E entenda que a revisão se faz à luz de fatos novos, de circunstâncias pertinentes, que possam ter eficácia sobre as provas anteriormente produzidas. Ok, senhores? É lei de extrema importância, é lei que merece a leitura, do artigo 1º até o 70, são 70 artigos, mas enfim, né, é uma lei que, se você não tiver tempo, lê pelo menos o que a gente apontou aí. Ok, senhores? Essas revisões são sempre muito importantes para que os senhores possam fazer uma boa prova. Olha, tem um fato inequívoco que eu vejo sempre os candidatos não manterem atenção. Na reta final, é bom dar uma revisada no que se viu, principalmente a matéria que você tem menos contato, traduzindo a que você menos gosta. Né? É comum a gente focar nossa atenção numa matéria que é mais aprazível para nós, cada um tem suas preferências. A minha preferida, qual que é? Direito administrativo. Né? Cada um tem as suas. Então eu vou sugerir aos amigos que façam uma breve revisão invertendo os pesos. Né? Aquela que você menos gosta, você gasta mais tempo nela. A que você mais gosta, que certamente é a que você tem mais facilidade, você pode levar muito menos tempo. Ok, senhores? Essa é a nossa breve revisão. Está acabando o meu tempo, estou vendo aqui, faltam 30 segundos. Eu agradeço a sua atenção. Né? Você pode também ter contato conosco aqui pelo Renato Saraiva, a coordenação se incumbe de mandar as outras dúvidas, né? Porque sempre tem esse problema aí de contato, por conta dos canais informacionais aí da nossa rede, né? Mas enfim, a gente está aqui para ajudar você na sua aprovação. A gente está sempre aqui, a gente vai junto sempre. Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho lá no site do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Dá uma olhadinha lá, né? Conheça nossos cursos, o nosso pessoal, os nossos pessoais e dos colegas também. Certamente vão contribuir para a sua aprovação muito mais rápida. Obrigado pela sua atenção. Boa prova, arrebentem, sobretudo os nossos alunos. Sorte para todos, mas preferência dos nossos alunos. Mandem ver na prova. Tamo junto. Até a sua aprovação. Um abração.